Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Tear Chique. Hoje eu venho trazer para vocês um casaquinho de bebê para a idade de 3 a 6 meses. É um casaquinho que muitas pessoas já vêm me pedindo, né? Que é um casaquinho assim, ó, aberto, com botões. Esse eu ainda não coloquei os botões, mas vocês podem estar colocando aqui os botões e fechando aqui nas aberturinhas, que esse ponto aqui, ele tem umas aberturinhas que dá pra gente encaixar. Então, ó, muitas pessoas têm me solicitado casaquinho para doações num tamanho de 3 meses, né, um pouquinho maior, que não seja de recém-nascido. E aí, eu resolvi fazer esse casaquinho, ó. Ele é super fácil, super simples, são peças quadradas, não tem aumentos e nem diminuições, tá? E é aquele padrãozinho, né, que todo mundo coloca no bebezinho assim, fecha, né? E fica bem fácil de colocar. Bom, para confeccionarmos o nosso trabalho, eu vou estar utilizando 2 novelos deste da Cisne de primeira double. Ele tem o tex de 468 e tem 80 gramas. Então, a metragem dele de um novelo só não é suficiente para fazer todo o trabalho. Então, eu vou precisar de 2 novelos deste daqui, tá bom? Eu vou precisar também de uma tesoura, do meu ganchinho de tear e de uma agulha de tapeceiro para poder costurar o meu trabalho também, tá? O tear que eu vou utilizar vai ser esse tear da Martha Stewart, tá? Ele tem uma cala de 1 centímetro. Então, aqui, ó, do centro desse pino ao centro desse outro pino, ele tem 1 centímetro. Então, eu vou colocar aqui para vocês verem, ó, praticamente 1 centímetro, tá vendo aqui? Do centro de um pino ao centro de outro pino. Então, eu vou utilizar este tear, mas caso você não tenha esse tear, você também pode fazer no tear de pregos, no tear, outro tear de pinos e até na maquininha de tricô da Centro, tá? Eu fiz aqui, ó, algumas amostras para vocês verem. Inclusive, essa amostra aqui eu ensino a fazer no canal também. Eu utilizei aqui 20 pregos e 20 carreiras. Utilizei o fiozinho de bebê numa cala de 2 centímetros no tear de pregos, tá? E ele ficou desse jeito. E aí, ó, se vocês perceberem, as metragens são bem parecidas, ó. Deu aqui 10 centímetros de carreiras e 12 centímetros e meio de pregos. Então, 20 pregos, 20 carreiras, tá? Esse daqui, ó, eu utilizei o fio molê no tear da Martha Stewart, que é esse que eu tô utilizando. As medidas, olha como que fica. Eu não vou utilizar aqui, que esse daqui é a finalização, tá? Então, eu não vou considerar ele. Então, dá 9 centímetros e 12 centímetros e meio. E esse daqui também, ó, eu fiz na maquininha da Centro. Aí, eu fiz as bordinhas de outra cor para não confundir. Então, a gente tem aqui, ó, 10 centímetros e... Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, ó. Dá uns 13 centímetros, ó, 13 centímetros. Então, a diferença é muito pouca. Então, 20 agulhas na maquininha da Centro, 20 carreiras. 20 pinos na Martha Stewart, 20 carreiras. E esse daqui, 20 pregos no tear de pregos com uma cala de 2 centímetros, 20 carreiras. Então, ó, o trabalho fica muito parecido, ó. A diferença é mínima, praticamente, tá? Ó, esse aqui fica um pouquinho só maior, mas a diferença é mínima. Então, se você não tem o tear da Martha, mas tem aí um tear de pregos, tem o fiozinho de bebê, você também pode conseguir tecer esta mesma peça, seguindo os mesmos passos que eu vou ensinar aqui neste tear. E até também na maquininha de tricô, quem tiver aquela maquininha de manivela, tá bom? Aí, caso vocês queiram utilizar outro fio, você vai fazer uma amostra de 20 pregos ou pinos e 20 carreiras
e vai fazer uma regrinha de 3. Aqui no canal eu ensino também como aumentar e diminuir. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição desta videoaula para que vocês possam consultar, tá bom? Então, ó, são fios totalmente diferentes. Esse daqui é um fio molê, que tem o Tex 500. Esse é o fiozinho de bebê, eu não me lembro agora, ele tem 200 e alguma coisa de Tex. Esse daqui é o fio Nina, e ele tem o Tex de 370, alguma coisa assim, não me lembro agora de cabeça, 376, 75, tá? Então, ó, são fios diferentes que eu posso fazer uma mesma peça, porque a amostra é muito parecida, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva no canal, deixa o seu like. Se você tiver qualquer dúvida também, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Então, vamos lá começar o nosso trabalho. Então, ó, eu vou começar o meu trabalho pela frente, tá? Ó, pela parte da frente do casaquinho. Eu já fiz aqui a primeira parte e a segunda parte eu vou fazer junto com vocês, tá bom? Então, ó, eu vou precisar de 24 pinos. Então, eu já deixei aqui separadinho, ó, os meus 24 pinos. Vou pegar o meu fio, vou fazer aqui, ó, um nozinho. E eu vou começar a minha montagem da direita para a esquerda, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, ó, colocar aqui o meu pontinho, ó. E aí, eu venho no próximo, dou 2 voltinhas nele, ó. 2 voltinhas e teço. 2 voltinhas e teço. 2 voltinhas, ó. E teço. Assim é a minha montagem tradicional, tá? Vocês podem fazer a montagem da forma que vocês desejarem, tá? Eu tô fazendo dessa forma, porque é um fio grosso, então fica certinho também. Então, eu vou dando 2 voltinhas no pino, ó. Pego o pontinho de baixo, passo por cima, e aí eu vou fazendo as minhas montagens de pinos. Então, eu vou fazendo isso até eu completar 24 pinos montados, tá bom? Eu vou continuar aqui, e aí, a hora que eu chegar no meu pino 24, eu volto aqui com vocês pra gente começar a nossa frente do casaquinho, tá bom? Então, ó, já cheguei aqui agora, ó, no meu último pino. Então, dou 2 voltinhas e teço. Então, eu tenho aqui, ó, 24 pinos montados, certo? Então, agora, eu vou fazer da seguinte forma, ó. Eu já tenho aqui o outro lado feito, então, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, é cordão de tricô, e aqui é o ponto Ezinho. E aí, a gente tem aqui uma bordinha também de cordão de tricô, tá? Eu tenho aqui no canal videoaulas onde eu ensino a fazer Ezinho e cordão de tricô, tá? Eu vou fazer aqui com vocês também, mas caso vocês tenham dúvida, eu vou deixar as videoaulas aqui na descrição dessa aula também, para que vocês possam assistir e aprender também, caso desejem, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, carreiras de cordão de tricô. Então, é assim que eu vou começar. Então, ó, o cordão de tricô é feito da seguinte forma. Você vai fazer uma carreira de tricô. Então, eu venho aqui, pego o meu fiozinho, passo de baixo pra cima, formo uma argolinha, ó. Aí, eu tiro o meu ponto do pino e coloco essa argolinha dentro do pino. Aí, eu vou pro próximo. Passo o meu ganchinho de cima pra baixo e puxo o meu fio. Puxei o meu fio, fez uma argolinha. Eu tiro o meu ponto do pino e coloco essa argola no pino e puxo, tá? Então, eu vou fazendo assim, ó, até chegar lá no meu último pino novamente, ó.
Esse daqui é uma carreira de tricô, tá? Ainda não é o cordão. É um tricô. Então, ó, pego o meu ganchinho de cima para baixo, puxo o meu ponto de baixo para cima, fica uma argolinha, tá vendo? Tiro esse ponto do pino, meu pino fica vazio, aí eu pego essa argolinha e coloco ela no pino e puxo, tá? Então, eu vou fazendo isso, ó, uma carreira de tricô até chegar lá no final, tá? Ok, cheguei aqui. Certo? Então, aqui, ó, essa parte, ela vai ser a parte onde eu vou costurar o meu trabalho, foi da onde eu comecei. Já essa parte aqui vai ser a frente mesmo do casaquinho, aquela parte que vai abrir, tá? Essa parte é a parte que eu vou costurar, essa parte que eu vou abrir. Então, essa é a parte que eu vou abrir do lado de cá, certo? Então, ó, da direita para a esquerda, a hora que eu for voltar, eu vou fazer o ponto Ezinho, mas neste ponto de borda da minha direita, eu vou fazer um ponto meia. Nele eu faço um ponto meia. No restante, ó, eu vou fazendo o meu ponto Ezinho, ó, para formar o cordão de tricô. Porque o ponto cordão de tricô é a junção, né, do ponto tricô com o Ezinho ou um ponto meia, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou passando, ó, dando voltinhas nos meus pinos. E nos meus 4 últimos pinos, ó, 1, 2, 3, 4, eu continuo normal, ó. E aqui eu faço o Ezinho, não faço o meia. Tá vendo, ó? Eu faço o Ezinho. Mas você viu que nesse daqui eu fiz Ezinho, nesse aqui eu fiz ponto meia, tá bom? E aí, eu vou pegar os meus pontinhos e vou passar de baixo para cima. E aí, sim, eu vou ter feito a minha primeira carreira de cordão de tricô. É só eu pegar agora, ó, passar os meus pontinhos de baixo para cima. Nesse último eu não preciso fazer, porque eu fiz um meia já. Lembra? Eu fiz o meia e fui fazendo o Ezinho. Então, esse eu já teci. Agora, eu vou voltar e vou fazer mais uma carreira de cordão de tricô. Ou seja, eu vou com o meu ponto tricô até o final. E depois, eu vou voltar com o meu ponto meia nesse pino e com Ezinho e todos os outros pinos para eu fazer mais uma carreira de cordão de tricô. Ó, o meu trabalho já começa a sair aqui. Então, essas duas carreiras que eu fiz são essas duas carreiras aqui, ó, de cordão de tricô, certo? Agora, a gente vai trabalhar com a borda de cordão de tricô e o restante do trabalho em Ezinho, tá? Lembrando que esse é o ponto que eu vou costurar, vai ser o meu ponto de borda da costura. Eu vou fazer ele sempre em ponto meia, eu não vou fazer em Ezinho, tá bom? Porque na hora de costurar, pra mim, fica muito mais fácil. Mas se vocês quiserem fazer Ezinho, pode, não tem problema algum, tá bom? Então, ó, pra gente fazer essa bordinha diferente, a gente vai ter que fazer de cordão de tricô. Então, eu já deixei separado aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, ó, nesses daqui,
eu vou fazer cordão de tricô. Então, o cordão de tricô é ponto meia na ida, ponto tricô na ida e ezinho na volta. Então, eu faço tricô, tricô, tricô novamente e o nosso último tricô, que é o quarto pino. Então, 1, 2, 3, 4 pontos em tricô, certo? O restante eu vou fazer em ponto meia, agora eu não faço mais tricô, ó. Faço em ponto meia. E esse daqui é o meu ponto de borda, que eu vou costurar, né? Então, eu faço em meia, o resto em ezinho. Teço, ó. Nesses daqui eu não preciso tecer, porque eu já fiz o ponto tricô neles. E agora, eu vou voltar com o meu ezinho. Esse é meu ponto de borda, eu vou fazer ponto meia nele também, ó. E aí, vou voltar, ó, com o ezinho. Vou voltar fazendo o ezinho em todos os pinos. E aqui eu vou fazer ezinho também. Só lá no meu ponto de borda que eu vou utilizar o ponto meia, tá? E aí, vou tecendo todinho o restante dos pinos. Aí, cheguei aqui, ó, nos últimos pinos, certo? Então, o que que eu fiz aqui agora? Eu separei 4 pinos do meu lado esquerdo, teci em ponto tricô esses 4. Depois, eu fui tecendo tudo em ponto ezinho. Esse meu pino último, que é o de borda, aonde eu vou fazer a costura, eu teci em ponto meia. Se você quiser tecer em ezinho, pode também, mas eu gosto de fazer a costura de ponto meia, que eu tenho aqui no canal, que eu vou deixar o link também, que eu acho que fica bem mais bonita. Então, eu vou fazer tudo isso daqui de ponto meia, ok? Então, eu fiz isso. Na hora de voltar, eu fiz aqui ponto meia novamente e vim tecendo com o ponto ezinho. Vim tecendo aqui com o ponto ezinho. A hora que eu cheguei aqui nos meus últimos, ou seria os meus primeiros 4 pinos, eu também fiz o ezinho, para ele ficar o cordão de tricô. Certo? Eu deixei eles com cores separadas para eu saber que essa parte coloridinha diferente aqui é esse ladinho aqui, ó. Certo? Então, o que que eu tô fazendo? Cordão de tricô com o ezinho. Então, eu faço tricô, ezinho, ponto meia. Ponto meia, ezinho até o final, para dar o meu cordão de tricô. E eu vou seguir agora desta forma. Bom, já finalizei aqui a frente, ó, do meu casaquinho, tá? Ó, vim tecendo. Ó, esse lado aqui já tava pronto. Aí, a gente fez junto esse lado, certo? Então, eu fiz aqui 2 carreiras de ponto cordão de tricô. Depois, a gente pegou 4 pinos de cordão de tricô e o restante de ezinho. E no meu ponto de borda, eu utilizei o ponto meia aqui para eu poder fazer a costura. E aí, eu fui tecendo até chegar no meu comprimento desejado. Eu teci, então, 2 carreiras de cordão de tricô e depois eu teci mais
49 carreiras de esinho, tá? 2 carreiras de cordão de tricô, mais 49 carreiras de ponto no esinho. Lembrando que a borda continua em cordão de tricô, certo? E aí, eu vou tirar agora aqui do meu tear. Pra gente tirar, eu tiro da seguinte forma. Eu passo aqui, ó, na frente do meu primeiro pino, faço um esinho, ó, dou uma voltinha, teço. Esse é meu último pino, esse é meu penúltimo. Eu pego o penúltimo, passo para o último, teço, tiro do último e passo para o vazio. Agora, esse virou o último, então, eu já arrematei um ponto, certo? Agora, esse é meu último, esse é o penúltimo. Passo no penúltimo, teço, do penúltimo eu passo para o último, teço, do último eu passo para o que ficou vazio. Último, penúltimo. Teço meu penúltimo, né? Dou uma voltinha, ó, e teço. Passo do penúltimo para o último, teço e passo para o vazio. Assim, ó, eu vou realizando o meu arremate. Vou fazendo isso até chegar lá no final, tá? Eu tenho também uma videoaula que eu ensino direitinho como arrematar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, se tiver alguma dúvida, vocês podem assistir esse vídeo para dar também uma estudada, tá bom? Então, eu vou arrematando todos os meus pontinhos, ó, até chegar aqui. Cheguei aqui, ó, nos meus 2 últimos pinos. Então, eu venho aqui, ó, último, penúltimo. Então, eu teço o penúltimo. Passo para o último. Teço. Aí, agora, como ele é o último que sobrou, eu venho aqui assim, ó, dou uma passadinha o fio na frente. Corto. E puxo aqui meu trabalhinho, ó. Já saiu do tear. Certo? Agora, eu vou medir para vocês aqui com a fita métrica, para vocês poderem ter uma ideia. Então, ó, estamos aqui com as 2 frentes prontas, tá? Essa foi que eu acabei de fazer com vocês, e essa aqui é a que eu já tinha feito, tá? Ó, certo? Agora, a gente vai tirar as medidas aqui para vocês verem, caso vocês queiram, né, fazer com outro fio. Então, ó, de comprimento ficou praticamente, ó, 24 centímetros de comprimento, ó, de altura, tá? 24. De largura, ficou aqui, ó, 15 centímetros de largura, certo? E o outro é a mesma coisa, que eu fiz as mesmas quantidades. Só recapitulando, 2 carreiras de cordão de tricô e mais 49 carreiras de esinho. Lembrando que aqui também são 4 pinos de cordão de tricô. E as bordinhas eu fiz em meia, para depois eu poder costurar, tá? Então, você fez uma parte e vai fazer a outra parte igual. Só que com uma diferença. Eu não comecei montando os meus pontos da direita para a esquerda. Nesse daqui eu vou fazer o oposto. Eu vou da esquerda para a direita e começo a montar, tá bom? É assim que eu faço. Depois de vocês tecerem as 2 frentes, você vai fazer a parte de trás. A parte de trás eu já tenho ela tecida aqui, porque é super fácil, não tem segredo, tá? É 2 carreiras também, ó, de cordão de tricô, tá vendo aqui, ó, 2 carreiras de cordão, e não tem borda, tá vendo? Ó, não tem borda diferenciada igual a da frente. Então, você vai tecer 2 carreiras de cordão de tricô e mais 49 carreiras de esinho e vai arrematar, igualzinho a gente fez na frente, tá bom? Bom, pessoal, pra gente confeccionar a manga,
a gente vai precisar montar 24 pinos. Então, eu já fiz aqui a montagem inicial, é a mesma montagem que eu fiz na peça anterior, tá? Que foi a frente do casaquinho que a gente teceu juntos, certo? Então, é a mesma coisa. Fui dando 2 voltinhas e tecendo. Eu fiz aqui também, ó, da direita para a esquerda e cheguei aqui no meu último pino. Aí, eu separei os 4 primeiros pinos, que eu vou tecer eles sempre em ponto tricô, que é igual aqui, ó. Ponto tricô e depois em ezinho e o meu ponto de borda em ponto meia, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, vou fazer o meu ponto tricô, que eu já ensinei pra vocês, ó. Que é aquele que eu pego o meu fio de baixo pra cima, puxo a argolinha, tiro o meu ponto e coloco a argolinha no lugar. Então, nesses 4 primeiros pinos, eu vou fazer em ponto tricô. Já o restante, vou fazer em ponto ezinho, que é só ir dando voltinhas. A hora que eu chegar no meu último pino, eu faço um ponto meia, certo? Feito isso, ó, eu vou tecer todos os pontinhos normalmente, tá? Ok. Fiz aqui a minha primeira carreira. Agora, eu vou voltar. Ponto meia no meu ponto de borda, onde eu vou costurar. E aí, eu volto, ó, fazendo o ezinho. Certo? Volto aqui, ó, fazendo o ezinho. Fazer desse lado que fica mais fácil na hora de gravar. E aí, a hora que eu chegar nos meus 4 aqui, ó, nos meus 4 primeiros, eu vou fazer o ponto tricô. Eu não vou fazer ezinho, porque senão ele fica cordão de tricô. E eu não quero cordão, eu quero o tricô mesmo. Então, ó, vou fazendo aqui o tricô nos 4 primeiros. Feito isso, vou tecer novamente todos os pontinhos. E agora, eu vou seguir nessa sequência, tá? Deixa eu terminar aqui, junto com vocês. Fiz aqui a segunda carreira, certo? E agora, eu vou seguir dessa mesma forma, sempre desta forma. Ponto tricô no 1, 2, 3, 4 pinos. No restante, eu vou fazendo o ezinho, chego nesse último, faço ponto meia. Não, e teço tudo. Na hora de voltar, ponto meia, ezinho, e nesses 3 primeiros, eu faço ponto tricô. Eu vou seguindo desta forma até eu completar o total de 49 carreiras. Completando essas 49 carreiras, eu vou tirar do tear daquela mesma forma que eu fiz à frente com vocês, tá? Você vai tirando do tear. E aí, a hora que eu terminar, eu venho mostrar pra vocês pra gente tirar a medida em centímetros. Bom, eu já finalizei aqui, ó, a manguinha, certo? Então, eu fiz aqui, ó, fiz a montagem. E aí, teci os 4 pinos aqui dessa borda em ponto tricô, o restante em ponto ezinho e o meu ponto de borda, aonde eu vou costurar, em ponto meia. Então, eu fui tecendo e deu um total de 49 carreiras. Assim que você completar 49 carreiras, a gente vai, né, a gente vai arrematar. Igualzinho eu fiz
naquela outra peça, certo? Ó. O arremate simples. Então, aqui é o último, penúltimo. Teço o penúltimo, passo o penúltimo para o último, teço o último e passo o último para o vazio, tá? Então, eu vou fazendo isso até todos os meus pinos sair do tear. Igualzinho eu fiz naquela frente, ok? Bom, então assim ficou a nossa manguinha, ó. Tá vendo aqui? Ficou o punho diferente, ó. Ficou um jeitinho mais bonitinho assim, ó. Ficou diferente aqui. Aqui o nosso ponto ezinho e o nosso ponto meia que a gente vai costurar, tá? Então, agora eu vou tirar a medida aqui com vocês, ó. Vão ficar 2 iguais, tá? Uma manga pra esquerda, uma manga pra direita, tudo direitinho, tá? Ó. Agora, a gente vai medir aqui pra vocês verem como que ficou. Então, ó, de largura, porque a gente vai costurar assim, ó, e aqui vai ser o bracinho. Então, de largura, deu aqui 22 centímetros, tá? E de comprimento, 15 centímetros. E o outro vai ficar a mesma coisa, tá? Ó. 22 centímetros, 15 centímetros, ó, certinho, tá? Essas foram as medidas, caso vocês queiram fazer com outro tipo de tear, com outro tipo de fio, tá bom? Então, ó, agora a gente vai costurar a nossa peça. Bom, pessoal, então já temos aqui, ó, as nossas costas, tá? A frente, ó, a frente de um lado, de um outro, esquerda, direita. Também já temos aqui, ó, uma manguinha e a outra manguinha também, certo? Agora, nós iremos realizar a costura. Então, o que que eu fiz aqui? Eu peguei a manga e eu fui contando os pontinhos que a gente tem aqui na lateral, ó. Eu chamo de lateral, né, em ponto meia, porque a gente teceu tudo em ponto meia. Então, se vocês forem olhar aqui, ó, tem aqui os pontinhos, ó. Tá vendo aqui? Na lateral, tem várias aberturinhas. Não dá pra enxergar muito bem, porque o fio é escuro, mas eu vou deixar a videoaula aqui no canal, onde eu realizo a costura com um fio mais claro, então dá pra enxergar muito melhor, tá? Mas aqui na lateralzinha, se você for ver, tem uma bolotinha e uma aberturinha, uma bolotinha e uma aberturinha. Então, cada aberturinha dessa eu contei como um ponto, né? Então, deu aqui um total de 25 aberturinhas. Então, eu coloquei aqui um clips na primeira, na 12, contei de 1 a 12, coloquei na 13 e depois contei novamente 1 até chegar no 12. Então, ficou 12 aberturinhas aqui, uma no meio e mais 12. Então, 12 com 12, 24, deu um total de 25 aberturinhas, tá? Então, tem uma aberturinha aqui no meio. Então, eu vou pegar e vou separar aqui. Então, eu fiz a mesma coisa na frente. Na frente, a gente tem o ombro. A gente vai costurar o ombro aqui. Eu vou costurar 10 pontinhos aqui que vai ficar bom, tá? E aí, eu peguei aqui do 1 ao 10, separei aqui. E aí, vim aqui na lateral, do 1 ao 12. Separei 12 aberturinhas na frente, 12 aberturinhas atrás e 10 pontinhos aqui no ombro. Porque a gente vai costurar o ombro, vai sobrar um pontinho aqui. Esse pontinho a gente vai costurar junto com esse ponto aqui do meio, que daria o ponto 25. 12, 12 e mais um, certo? E aí, a gente vai costurar. Então, eu vou começar a minha costura aqui pelo ombro. Tem um jeito super fácil de costurar, pra quem não tem muita habilidade, né? A gente tem aqui os pontinhos que a gente arrematou. Então, eu vou entrar em cada um deles, ó, e vou dar uma puxadinha
pra ele ficar mais folgadinho, ó. Vou fazendo isso, ó. Tá? Faço isso pra ele ficar mais folgadinho. Faço isso de um lado e faço aqui do outro lado também, ó. Pra ele ficar um pouco mais, ó, folgadinho, pra eu poder costurar. Certo? Da parte de dentro que eu fiz isso, ó. Na parte de dentro, não é na parte de fora, na parte de dentro. E aí, o que que eu faço? Eu venho aqui, nesse primeiro pontinho, ó, coloco a minha agulha dentro do ponto. Venho aqui também, ó, coloco dentro do ponto. Não ficam duas argolas? Eu passo uma argola dentro da outra. Aí, eu vou lá no outro, ó, dentro do ponto, fico com duas argolas, passo uma dentro da outra. Vou lá do outro lado, duas argolas, uma dentro da outra. Vou do outro lado, duas argolinhas, ó, passo uma dentro da outra. E eu vou fazendo isso até completar aqui, ó, todos os meus pontinhos, tá? Aí, não tá dando pra enxergar. Pega aqui o ganchinho, abre aqui o pontinho, ó, pra você poder enxergar ele. Não tenha medo que não estraga, tá? E puxa o pontinho, ó. Que às vezes vai ficando durinho, né? Então, tá aqui o pontinho, abro ele, ó. Pego e vou passando só uma argolinha dentro da outra, ó. Cadê o outro pontinho? Tá aqui. Abro ele aqui, ponho a minha agulha e passo dentro da outra. E o meu trabalho, ele vai fechando aqui, ó, vai ficando super bonitinho. Você passa a mão, não fica em relevo, fica retinho. E por dentro também, ó, fica retinho. Essa costura é muito legal. Eu gosto muito de fazer costura assim. Acho que fica super bonito. Ainda mais quem não tem habilidade pra ficar costurando também, é uma boa opção. E ele fica super bonito. Então, eu vou continuar fazendo aqui até a gente chegar no nosso primeiro ponto. Bom, cheguei aqui no final, ó. Agora, vou pegar o último aqui, ó. O último do lado de cá. Aí, ó, ficou uma última argolinha aqui, tá vendo, ó? Onde a gente vai costurar com o ponto 25, tá? Olha como ficou bonito a costura, vocês conseguem visualizar? Ficou bem bonitinha, ó. Esse é o lado de fora e esse é o lado de dentro, ó. Eu achei que ficou super legal, super bonito. É uma opção, né? Você economiza fio, porque você viu, eu não utilizei nenhum fio, não precisei cortar nada, nem usar agulha de tapeceiro. Foi super simplesinho, tá? E ficou assim. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai costurar esse trabalho aqui, tá? Esse daqui, você pode também fazer o mesmo esquema. Você vai entrando aqui nos pontinhos, ó, e vai costurando um ponto no outro, tá? Só que nesse aqui eu não vou fazer, porque eu não quero que fique muito apertadinho, eu quero que fique mais abertinho, tá? Então, eu vou fazer a costura normal, que a gente já tem aqui no canal também, tá? Então, vamos lá. Eu vou prender aqui o meu fiozinho, ó. Prender do lado de cá. Prender aqui dentro. Pronto. Prendi ele aqui. Então, vou começar aqui, ó. Então, eu pego aqui o meu trabalho, passo dentro do ponto, ó, de dentro pra fora. Ele já tá preso aqui, então eu fui no ponto de lá. Agora, eu volto aqui, ó, no primeiro ponto. Eu não vim de dentro pra fora, de baixo pra cima. Agora, eu venho aqui nessa bolotinha, ó. Sei que pode não dar pra enxergar, por isso que eu acho ideal vocês olharem no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição,
que o novelo é de uma cor mais clara, vai dar pra enxergar melhor, tá? Então, eu venho aqui, passei dentro do ponto, de dentro pra fora, e de fora para dentro ou de baixo para cima, eu passo na botinha. Do mesmo lado aqui. Agora, eu vou lá no mesmo ponto, eu passo de baixo para cima ou de dentro para fora, no ponto, e de fora para dentro ou de baixo para cima, na bolotinha. E aí, eu vou seguir nessa sequência agora. Venho aqui, ó, pego o ponto, subo, do mesmo lado, bolotinha, aqui, ó, uma bolotinha. E desço. Vou lá do outro lado, cadê o meu ponto? Tá aqui, ó. Subo no ponto, desço na bolotinha. Esse já é um pouquinho mais trabalhoso do que esse, né? Mas aqui é preciso fazer desse jeito para que o ponto fique bem certinho, ó. E não fique, fique o mais maleável possível, tá bom? Então, ó, assim eu acho que vai ficar bem mais bonito. Dá pra vocês enxergarem? E eu vou seguindo nessa sequência até chegar aqui. A hora que eu chegar aqui, o meu trabalho vai estar todo costurado. Vou fazer a mesma coisa. Vou costurar daqui até aqui embaixo, tá bom? Então, acho que não tem segredo agora. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem também estar olhando no vídeo que eu deixei na descrição pra vocês. Qualquer dúvida também pode deixar nos comentários que eu vou respondendo, tá, gente? Sem problema. Então, eu vou terminar de costurar aqui, que agora vai ser tudo igual a esse, né? Só aqui na frente que eu vou usar a agulha também. E o restante, a hora que eu terminar, eu venho mostrar pra vocês como ficou, vou tirar as medidas também, tá bom? Bom, pessoal, então assim, ó, ficou o nosso casaquinho. Já costurei ele todinho e agora vim mostrar pra vocês as medidas de como ficou, tá? Então, ó, ele abre assim. Eu não preguei botões ainda, mas se vocês quiserem, vocês podem pregar aqui uns 4 botões, eu acho que dá certinho. E esse ponto, ele tem umas aberturinhas aqui, você pode escolher um pontinho pra abrir ele e colocar o botão, que dá certinho. Por isso que eu escolhi esse ponto, que daí não precisa fazer casinha de botão. Ele mesmo já tem umas aberturinhas, você escolhe aonde você quer colocar e o botão entra nessa aberturinha, tá? Então, a gente costurou aqui o ombrinho, costuramos aqui a parte do bracinho, ó, que eu já fechei tudinho. E aí, ficou desta forma, ó. Daí, agora eu vou tirar essas medidas aqui pra vocês, porque o restante eu já medi durante o vídeo, né? Então, ó, de largura, deu... Deixa eu ver direitinho aqui. Uns 26 centímetros, ó. 26 centímetros aqui de largura e de altura deu 24 centímetros. Então, 26 por 24, certo? E aí, se você quiser fazer ele um pouquinho menor, é só você utilizar um fio mais fino, porque o fio mais fino, ele vai ocupar menos espaço, né? O fio mais grosso, ele fica maior, o fio mais fino fica menor. Então, consequentemente, o trabalho já vai ficar menor se você utilizar um fio mais fino. Ao invés de utilizar o ezinho, você também pode utilizar o ponto meia, porque o ponto meia, ele é mais apertadinho do que o ponto ezinho. O ponto ezinho, ele é mais aberto, ó. Ele abre aqui assim, ó. O ezinho, o ponto meia não, o ponto meia, ele é bem fechadinho. Então, se você utilizar o ponto meia ou um fio mais fino, o seu trabalho, consequentemente, já vai ficar menor, tá bom? Então, ó, assim ficou o nosso trabalho, tá? Então, se vocês gostaram, deixa o like de vocês aí no vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Qualquer dúvida também é só deixar aí nos comentários que eu vou respondendo pra vocês, ok? Então, é isso. Até o nosso próximo vídeo.